Opa, tudo bem? Thiago aqui para mais um vídeo e hoje eu vou responder as perguntas que eu recebi lá no Instagram. Que aliás, ó, se você não segue a gente lá, você tá perdendo tempo da sua vida. Vai lá no Instagram, digita @T2Educação e segue a gente lá, o link tá aqui na descrição. Porque lá a gente consegue interagir de uma maneira mais rápida, mais ao vivo, mais em tempo real. Você pode enviar suas perguntas para mim por lá, como fez essa galera aqui. Eu recebi 1.499.000 questões. E eu vou responder aqui algumas dessas questões. Vamos lá. Começando pelo Giovanni, @GiovanniJ. Ele escreveu assim, ó. Derivativos, mercado futuro. O que eu falo pra ele? Derivativos, mercado futuro. É isso aí. Basicamente é o seguinte, ó. Derivativo é um tema que cai em Ancord, que cai em CFP, que cai em Serra. E é um tema que gera bastante dúvida para quem está iniciando os seus estudos no mercado financeiro. Porque uma coisa é eu chegar para você e falar assim, ô criatura, vem cá que eu vou te explicar como é que funciona a poupança. É fácil. Agora, e se eu chegar para você e falar assim, ó, vem cá que eu vou te explicar como é que você pode comprar o direito de comprar alguma coisa ou comprar o direito de vender, é meio confuso. Mas ó, olha só, depois que você começa a mergulhar neste assunto, a coisa começa a ficar um pouco mais clara, fica mais natural para você. Então, a dica que eu quero dar para o Giovanni e para você que está me vendo é: o único jeito que tem para você dominar mercado de derivativos é você todos os dias estudar um pouquinho. E como o Giovanni perguntou sobre mercado futuro, eu vou explicar o que é mercado futuro e suas respectivas características. Fechado? Mercado futuro é um mercado futuro. Brincadeiras à parte, é o seguinte, olha, o investidor consegue comprar ou consegue vender um ativo hoje para ser entregue no futuro a um preço previamente estabelecido. E característica que o mercado futuro tem é que, ele é sempre negociado no ambiente da Bolsa de Valores, isto é, na B3. 2. A B3 assume o risco de contraparte porque, para que você entre neste mercado, ela vai exigir margem de garantia do investidor, tanto do comprador quanto do vendedor. Outra característica é que esses contratos são padronizados, portanto, cada investidor, aliás, todos os investidores, têm acesso aos mesmos contratos, com as mesmas características e com as mesmas condições. Por isso, são padronizados. E outra característica desse mercado é que ele conta com uma coisa chamada ajuste diário. A B3 calcula diariamente o preço desses ativos no mercado, dos ativos que foram negociados, e aí, havendo diferença, ela faz o ajuste positivo e o ajuste negativo nas partes. Beleza? Então, basicamente, isto é mercado futuro. E aí você pode negociar no mercado futuro taxa de juros, você pode negociar índice, você pode negociar commodities e é isso. Isso, beleza? Essa então foi a resposta para o Giovanni. Próxima pergunta, o William Jesus. Qual é o tempo recomendado para análise de performance de um fundo de investimento? Bom, eu não sei exatamente o que o William quis dizer com isso, mas basicamente é o seguinte. Ele pergunta qual é o tempo recomendado de análise de performance. Você pode analisar a performance do fundo em um dia, não tem nenhum problema. Depende do objetivo do investidor. Tá? O ponto é o seguinte, que se o fundo teve uma boa performance no mês passado, em um mês, em 2 meses, isso não quer dizer muita coisa com relação ao histórico que aquele gestor consegue trazer para o fundo. Basicamente, esse é o cuidado que a gente tem de ter para não se iludir. Primeira coisa que tem que ficar muito clara, que os retornos passados não são garantias de retorno futuro, beleza? Só que, em se tratando de fundo, a gente precisa olhar quem que é o gestor que está cuidando daquela carteira. E a pergunta que a gente se faz é a seguinte, esse gestor é um cara que traz retornos consideráveis para o fundo, é um cara que dá uma patinada ali? Então, se ele teve ganhos consecutivos acima daquilo que era esperado, a gente pode deduzir o seguinte, opa, esse gestor é um cara que manja dos Paranauê aí, tá cuidando bem da carteira, tá? Mas não dá para você olhar para o ganho de 1 mês, 2 meses, 3 meses, isso pode ser obra do acaso e não a capacidade do gestor. Então, quanto maior o tempo de observação, melhor, beleza? O Kaique Bernardinelli fez a seguinte pergunta, spread de crédito, tem alguma dica para ficar mais claro, entender? Tenho. Moleza essa aqui, Kaique. Olha só. Spread de crédito é o quanto o investidor
ganha ou quanto o investidor exige ganhar em um dado investimento por correr risco de crédito. Por quê? Veja bem, se o cara pega a grana dele e coloca numa LFT, a gente considera o seguinte, que a LFT é um título público federal com baixo risco de mercado e baixo risco de crédito, certo? A LFT, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está pagando 6,4% ao ano aí, talvez tenha ali uma diferença de ágio, deságio, mas essa é a Selic Over do momento, beleza? Aí o cara vai colocar o dinheiro dele em um outro produto, de renda fixa privada. Ele vai aceitar ganhar 6,4? Não. Por quê? Fala, peraí, ali eu coloco o meu dinheiro, ganho 6,4 e não tem risco nenhum. Por que eu vou colocar o meu dinheiro em outro produto para ganhar 6,4 e correr risco? Não, eu quero ganhar mais. Eu quero ganhar 8,4 ao ano. Essa diferença que ele exige ganhar acima da taxa livre de risco, que é a Selic, é chamada de spread de crédito, beleza? Spread de crédito é o prêmio pelo risco, fechou? Próxima pergunta. @jamile_passinho fez a seguinte pergunta. A diferença do PGBL para o VGBL. E a diferença é fácil, ó. O PGBL começa com P e o VGBL começa com V. É mesmo? Não é essa a diferença não. A diferença é outra. Basicamente, olha só, o PGBL é um produto que ele apresenta uma característica fiscal diferente de tudo que a gente estuda no mercado financeiro. Ele apresenta um tal do benefício fiscal, que ele permite que o investidor possa deduzir até 12% de sua renda tributável anual para investir nesse produto. Basicamente é o seguinte, ó. Esquece PGBL, esquece, vamos falar de investimento. Como é que funciona aí? Você recebe lá do seu salário 100 mil reais por ano. Você tem lá a sua renda e tal, 13º, PLR, blá blá blá, dá 100 mil reais por ano. Como é que funciona a sua vida? Você paga imposto de renda sobre isso, e aí o que sobrar, você vai ali pagar umas contas e tal, e aí o que sobrar você investe. Não é assim que funciona a vida do brasileiro? Certo? No PGBL, você vai fazer o seguinte, você tem a sua renda, e aí você vai falar assim para a Receita, ou Receita Federal, é o seguinte, eu tenho aqui a minha renda do meu salário, e eu tenho que pagar imposto de renda, certo? Certo. Só que eu estou a fim de investir para o meu futuro, eu quero investir num PGBL, vamos negociar esse imposto de renda? E a Receita fala assim, fechado, vamos fazer o seguinte, ó, você vai deduzir até 12% da sua renda tributável para calcular o imposto de renda sobre o seu salário. Essa dedução, você vai investir em um PGBL, esse dinheiro vai render e lá na frente você vai pagar imposto de renda sobre tudo. Então você tem o benefício fiscal de pagar menos imposto hoje, investir no mercado e lá na frente você pagar imposto. E é um benefício, mesmo pagando imposto de renda sobre tudo, porque você deixa de pagar hoje, o seu dinheiro rende, mas quando você for pagar, dependendo do regime que você escolher, você paga menos. Tá? Nos próximos vídeos eu vou publicar um estudo de caso aqui sobre PGBL e VGBL, explicando detalhadamente como é que é esse estudo de caso, com uma planilha bem legal para você poder fazer as suas contas a respeito disso. Beleza? Então a diferença crucial de PG e VG é que no VGBL o imposto de renda é sobre o rendimento e funciona como os outros produtos do mercado. No PGBL você tem essa característica de poder fazer essa dedução fiscal e ter o benefício fiscal de deixar de pagar imposto hoje, investir e pagar imposto de renda lá na frente. Lembra que no PG você paga imposto de renda sobre tudo. Fechado? A próxima pergunta é @lud_rodrigues. E a pergunta é a seguinte, ó, isenção de imposto de renda nos fundos imobiliários. Em uma aula sua, você diz que em alguns casos é isento. É, exatamente, eu vou te explicar. Fundo de investimento imobiliário, os famosos FIIs. Olha só, como é que funciona a tributação? Para a gente entender a tributação, vamos primeiro falar sobre ganho. Como é que você ganha dinheiro num fundo de investimento imobiliário? Através de duas formas. Através do rendimento, que é o pagamento do aluguel, quando o inquilino do fundo paga o aluguel. Lembra que o administrador do fundo precisa repassar aos cotistas, no mínimo 95% da receita que ele tem de aluguel, certo? E a segunda forma que você tem de ganhar dinheiro no FII é através da valorização da cota. Então você comprou por 10, vendeu por 20, você ganha dinheiro aqui, beleza? Vamos lá, primeira coisa, tributação em fundo de investimento imobiliário é sempre 20%. Não tem essa de prazo, não tem nada, é 20% e fim de papo, beleza? Aconteça o que acontecer, quando for tributado será 20%, certo? Agora, tem aqui ó, um paranauêzinho que dá uma isenção para pessoa física. Pessoa física, anota isso, que recebe
rendimento, que é o pagamento do aluguel, então rendimento, esta pessoa física não pode ter mais do que 10% das cotas do fundo e este fundo tem de ter mais do que 50 cotistas e este fundo tem de ser necessariamente negociado em bolsa. Então essas aqui são as regras para o fundo de investimento imobiliário apresentar isenção para pessoa física. Então investidor pessoa física que recebe o rendimento, que não tem mais do que 10% das cotas, que o fundo tem mais do que 50 cotistas e este fundo é negociado em bolsa, esse investidor está isento de imposto de renda somente aqui, no rendimento. No ganho de capital, que é a valorização da cota, ele vai pagar imposto de renda. Então, ó, pessoa física tem essa característica. Pessoa jurídica vai pagar imposto de renda em qualquer situação. E quanto? 20, né? Acabei de falar. Beleza? 20% é a única alíquota possível no fundo de investimento imobiliário. Lembrando que tem essa isenção. Então é isso, essas foram algumas perguntas que eu recebi lá no nosso Instagram. Lembrando para você seguir a gente lá e mandar suas perguntas, porque a gente vai voltar aqui para responder elas com mais frequência. Fechado? Gostou desse vídeo? Deixa aquele joinha esperto e a gente se vê lá.